e para que a gente seja massageado, nosso coração seja massageado com as palavras do Senhor Jesus, eu convido agora o meu querido amigo, pastor Flávio Borges. Meu querido pastor, pode abrir aí a sua tela e o seu microfone. Seja bem-vindo, pastor, à nossa reunião. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que, como todas as vezes que o senhor tem falado e Deus tem abençoado na sala 57, mais uma vez ele nos abençoará através desse instrumento que é você, meu querido amigo. Você sempre me inspira quando fala. Que Deus possa mais uma vez tocar os teus lábios e te ungir para que o pão que vem do céu agora alimente a gente de verdade. É com você, meu pastor. Está nas suas mãos. Deus te abençoe. Amém. Boa noite. Paz e graça para todos. Pastor Simei, meu amigo, prazer estar aqui com você, em sua sala, né? Neste canal tão especial, tem levado bênçãos ao coração de muita gente. Muito obrigado também pelas palavras carinhosas, né, que foram dirigidas aí a nós. Que o Senhor possa realmente estar conosco nessa noite, como tem demonstrado, né, através das orações, do cântico, da adoração. É bem perceptível, né, a presença do Senhor entre nós. Eu tenho um tema aqui que queria compartilhar com os irmãos, um tema que me impressiona bastante, né? É uma experiência na vida do nosso Senhor Jesus que realmente me encanta. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. E eu queria, antes de nós adentrá-lo, eu queria convidar você a abrir a palavra no livro de Mateus, no capítulo 16. O capítulo 16 seria a porta de entrada nesse tema. É um tema que certamente não será esgotado aqui nessa noite, nessa breve reflexão. Vamos tirar algumas lições aqui, claro, mas quem sabe em outra oportunidade poderemos retornar a esse tema tão precioso. Mateus 16 é um capítulo cheio de situações. Aqui nós encontramos aqui a confissão de Pedro, no versículo 13. A partir do versículo 13, nós vemos a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta: quem dizem as pessoas que sou eu? Alguns dizem que tu és um profeta, Elias e tal, mas vocês, Jesus pergunta, vocês pensam o quê? Vocês dizem o quê? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, né? A palavra Cristo, você sabe, não é um sobrenome de Jesus. A palavra Cristo é a expressão, o termo grego para Messias. O hebraico fala Messias e o grego fala Cristo, né? Um ungido de Deus, né? O escolhido ungido de Deus. Então, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ellen White, comentando essa experiência, diz que Pedro ali, ele exprimia, né, o pensamento, a ideia, a opinião de todos os outros. Ele era o porta-voz naquele instante dos outros, né? Mas aqui, a partir do versículo 21, depois da confissão, versículo 13 em diante, né? Aí, a partir do versículo 21, a Bíblia diz que desde esse tempo, depois da confissão de Pedro, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe seria necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A partir de então, ele começou a dizer: olha, eu vou morrer. Aí tem toda aquela história, né, que Pedro diz: não, mas não vai acontecer contigo. Jesus repreende. No versículo 24, um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto, né, acho que tem tudo a ver com o cristianismo. No verso 24, diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está a prova do discipulado, né? Eu gosto muito disso aqui, porque eu tenho lutado para viver isso aqui, né? Quando Jesus diz... nem deflagrei aqui o meu relógio, né? Para não me perder no tempo, né? Fiquei nervoso aqui, terminei esquecendo de cronometrar, né? Mas vamos lá. Fica à vontade, pastor. Tá bom então, meu amigo. Obrigado. Então, quando Jesus diz aqui, quiser vir após mim, a si mesmo se negue.
nós costumamos, parece que nossa mente, a gente pula de quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. E nós normalmente relacionamos essa cruz a um problema que nós temos, uma dificuldade que enfrentamos, né? É aquele marido impertinente, ali chato, ou uma enfermidade, ou um filho que está com problemas, e alguém vai dizer, não, essa é a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus. Se sua cruz é essa, carregue-a. Só que antes de dizer tome a sua cruz, Jesus diz, negue-se a si mesmo. Para mim, essa talvez seja a maior das dificuldades do cristianismo. Negar a si mesmo, né? Negar-nos a nós mesmos. O problema é que nós nascemos nos amando demais. É por isso que não tem nenhum mandamento na Bíblia dizendo que você deve se amar. Não tem nenhum. Diz ao contrário, diz que você deve amar o próximo como você já ama a si mesmo. Você não se ama muito, então ame o teu próximo da mesma maneira. O que Jesus está dizendo aqui nesse versículo, irmãos, embora ele não é o nosso tema principal nessa noite, mas o que ele está dizendo aqui, que quem quer ser discípulo dele, quem quer segui-lo, quem quer ir após ele, como diz aqui no texto, deve se negar, deve parar de olhar apenas para o próprio umbigo. Talvez a maioria dos nossos problemas estão concentrados aí, exatamente aí. Nós não conseguimos tirar os olhos de nós mesmos. Eu fiquei impressionado hoje com o testemunho da nossa irmã, escapou aqui agora o nome dela, né? Hoje de manhã. Ela vivenciou isso e ela foi curada das suas enfermidades. Ela parou de viver se lamentando. Coitadinha de mim, eu estou sofrendo. E lembrando das suas dores, ela se esqueceu de si mesma e focou onde havia uma necessidade, naquelas crianças. Eu me emocionei. Quando ela se emocionou, porque eu entendi o que estava acontecendo com ela, é um assunto que eu tenho estudado muito, né? Mas, como eu disse, não é o nosso tema aqui, mas negue-se a si mesmo. Portanto, tome a cruz, indica morrer para o próprio eu. Não é aquele problema, não. É a morte do próprio eu. É disso que Jesus está falando aqui, né? É a prova do discipulado. Depois dessas considerações todas, aí no versículo 27, Jesus chama a atenção para um assunto dos mais importantes da Bíblia. No verso 27, ele diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui, claramente, ele está falando sobre a sua volta. O assunto aqui é a volta. O Filho do Homem vai vir com os seus anjos, conforme o resto das Escrituras mostram, né? Com todos os seus anjos. E ele vem para dar a cada um conforme as suas obras, trazer a recompensa. Depois disso aí, agora, Jesus faz uma profecia surpreendente, né? Que tem desafiado os teólogos ao longo dos séculos, desde então. No versículo 28, Jesus diz assim, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, de maneira nenhuma morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns que aqui estão, Jesus falou aos seus discípulos, alguns que estão vivos agora não vão morrer antes que o Filho do Homem venha no seu reino. Alguns vão estar vivos para contemplar a minha volta. É isso que Jesus está dizendo. E por que eu disse que esse assunto ele tem desafiado, né? E tem desafiado os teólogos ao longo dos séculos, né? Porque alguns perguntam o que é que Jesus queria dizer com isso. Se Jesus estava dizendo que ele deveria voltar nos dias dos apóstolos, essa é uma profecia que não se cumpriu. Se ele estava dizendo isso para eles, não se cumpriu. A promessa não se cumpriu. Porque Jesus não voltou nos dias dos apóstolos, aliás, já tem mais de 2000 anos que a promessa foi feita e até hoje ele não voltou. Então, será que Jesus estava dizendo que alguns dos apóstolos viveriam mais de 2000 anos para poder contemplar a sua volta? Se era isso que ele estava dizendo, também não se cumpriu. Porque todos já morreram.
E nós vemos aí alguns estudos mostrando como cada um deles morreu. O que Jesus queria dizer com isso? É sobre isso que nós queremos estudar rapidamente aqui nessa noite. Antes de nós continuarmos, eu quero trazer aqui uma dica, né, para você que estuda a Bíblia. Você não pode esquecer isso aqui, né? Nós costumamos, quando nós lemos a Bíblia pela primeira vez, a Bíblia já era assim, do jeito que nós conhecemos, dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento, divididas em livros, em capítulos e em versículos. Essa divisão, ela não é original da Bíblia. A Bíblia foi escrita assim, em livros, mas não em capítulos, muito menos em versículos. Alguns séculos mais tarde, da Bíblia está completa, da Bíblia está pronta, o cânon fechado, alguns monges, me parece que maçoretas, eles resolveram, eu acho que foi a ideia de Deus, né? Eles resolveram dividir a Bíblia em capítulos e versículos para facilitar a leitura e principalmente o estudo. Teríamos dificuldades para encontrar esse versículo aqui agora se tivéssemos que folhear toda a Bíblia, né? Na divisão capítulos e versículos facilitou. Porém, muitas vezes, quando nós estamos estudando um tema da Bíblia, os capítulos e versículos podem nos atrapalhar. Porque parece que o assunto de Jesus terminou aqui no versículo 28. Porque no versículo 28 encerra o capítulo 16. Mas o assunto continua. Quando Mateus estava escrevendo, ele escreveu direto, ele não falou assim, eu agora vou concluir o 16º capítulo, versículo 28, pronto, fechou, agora eu vou começar o capítulo 17. Não, ele continuou escrevendo. É por isso que no capítulo 17, no versículo 1, começa assim, 6 dias depois. Aí eu pergunto, depois de quê? Depois de ele ter proferido aquelas palavras, aquela profecia surpreendente, 6 dias depois, quase uma semana depois daquela profecia, que alguns não morreriam até vê-lo em glória, voltando. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular, somente eles 3, a um alto monte. Não esquece isso aqui. Jesus os levou a um monte. Que monte? Nós não sabemos que monte era. Alguns arqueólogos dizem que foi talvez esse monte aqui e tal, mas a Bíblia não diz qual foi o monte. Não houve necessidade de dizer qual era o monte, mas Pedro diz apenas que foi um alto monte, talvez era um monte insignificante, que não tinha nem nome, né? O levou a um alto monte, levou os 3. Jesus tinha dito, alguns não vão morrer. E 6 dias depois, ele toma 3 dos seus apóstolos e leva para o alto monte. E o texto bíblico continua, verso 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A divindade que até então estava oculta na carne, velada pela carne, quando Jesus encarnou, como diz lá João, e o Verbo se fez carne, e para que pudesse habitar entre nós, para que pudesse esconder a sua glória, porque o ser humano não aguentaria viver na presença de Deus em sua glória. Por isso, a divindade de Cristo foi velada pela carne humana, mas nesse instante a divindade irrompeu. É claro que foi apenas uma pálida demonstração. Não foi a glória em sua plenitude, senão talvez todo aquele monte ali pegasse fogo. Agora imagine os pecadores que estavam ali ao lado, né? O rosto de Jesus brilhava, ficou incandescente. Aqueles discípulos estavam dormindo enquanto Jesus orava. Jesus buscava poder para aqueles discípulos que estavam ali, para que eles resistissem à prova final. Ele já havia dito, vocês vão contemplar a minha morte. E eles pareciam não acreditar. E Jesus queria que eles estivessem prontos. Jesus orou por eles, orou por si próprio, para que Deus o fortalecesse para a hora da prova. A mais difícil prova, que não era simplesmente as dores causadas pelos cravos
pelas surras, pelas chicotadas. Não era isso que o atormentava. Não era isso que fez com que Jesus dissesse lá no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice, por 2 vezes. O que atormentava, o que angustiava Jesus era a certeza, a expectativa da separação do Pai. É por isso que na Bíblia diz, pouco antes da morte de Cristo, agoniado, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou as costas para Jesus, porque senão ele não morria. Senão não morreria. O Pai teve que se afastar. O homem na presença de Deus não morre. Nada na presença de Deus morre. Mas Jesus deu um grande grito após a separação do Pai, não aguentou, ele deu um grande grito e morreu. Portanto, o texto bíblico aqui diz que a divindade, né, terminou irrompendo, o seu rosto brilhava, suas vestes brilhavam, e logo no versículo 3, lhe apareceram Moisés e Elias, que falavam com ele, com Jesus. Então Pedro, que não sabia exatamente o que estava acontecendo, ficou fora de si. Pedro disse: Senhor, bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos? É tão bom estar aqui que não quero mais sair daqui. Eu quero morar aqui. Por isso, Senhor, vamos fazer as nossas barracas aqui. Vamos montar o acampamento aqui. Eu quero fazer 3 tendas. Eu farei 3 tendas, uma tua, outra para Moisés, outra para Elias. E ele iria fazer também a dele, né? Queria viver ali para sempre. Sabe por quê, irmãos? Desde Adão, aquela foi a primeira vez que houve um encontro da criatura com o seu Criador. Face a face. Ali estava o Criador em glória. E ali estava a criatura. Pedro não resistiu à força daquele encontro. Olha o que acontece mais. Verso 5, falava ele, Pedro ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Essa frase aqui foi dita também no batismo de Jesus. O céu é quem diz isso, é o Pai quem diz isso. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não esquece essas duas coisas aqui. Eles foram levados a um alto monte, e lá naquele lugar, depois que eles foram, naquele monte, depois que eles foram envolvidos pela glória, a glória de Deus, que incidiu sobre o corpo de Jesus, que fez com que a sua divindade irrompesse, aquela mesma glória veio sobre os discípulos. E quando ele ouviu, do meio daquela voz, eles ouviram a voz do Pai, audível, dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, o verso 6 diz que, ouvindo aos discípulos, eles caíram de bruços, com a cara para o chão, né, de bruços, tomados de grande medo. Eles imaginavam que seriam fulminados ali naquele momento. Eles estavam ali aguardando o momento em que seriam totalmente queimados. Lembra de Isaías? Um homem pecador, de lábios impuros, eu vi o Senhor, eu vou morrer. Foi a mesma sensação. Eles foram atirados para o chão. Pensavam que ia morrer, mas no versículo 7, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos, e havia desaparecido a glória, havia desaparecido o rosto brilhante de Cristo, havia desaparecido Moisés e Elias, somente a Jesus, só Jesus estava ali, a mais ninguém viu. Irmãos, a transfiguração foi um momento único na vida de Jesus. Me chama a atenção a presença de 2 seres celestiais, Moisés e Elias. Você conhece bem a história de Moisés. Moisés, depois de ter guiado o povo de Deus durante 40 anos, os melhores 40 anos da sua vida, depois de ter passado provações, de ter sido experimentado, depois de ter se tornado, por isso, o homem mais manso da terra, Moisés, no limiar da terra prometida, Moisés cometeu o pecado de não falar a rocha, mas ferir a rocha.
Deus disse: Moisés, você não vai entrar. Você não vai entrar na terra. Levou para um alto monte, mostrou a terra de lá. Disse: mas você não vai poder entrar. Pegou o legislador, o homem de Deus, o amigo de Deus, colocou sob a palma da sua mão e fez. E sugou o fôlego de vida que ele havia dado para Moisés um dia, tomou de volta. E o gigante da fé tombou, descansou, sem vida. Mas a Bíblia diz no livro de Juízes, aquele livrinho fininho lá pertinho, de só um capítulo pertinho do Apocalipse, que antes que o corpo de Moisés entrasse em decomposição, o arcanjo Miguel, que entendemos pela Bíblia que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, o arcanjo Miguel desce e ressuscita Moisés e o leva para o céu. Moisés não entrou na terra prometida, terrestre, porque Deus tinha um plano melhor para ele. O levou para o céu. Outro homem que me impressiona muito, que estava ali presente também na transfiguração, é Elias. Eu gosto tanto de Elias, que eu tenho um filho, o filho do meio, é chamado de Flávio Elias. Eu admiro demais esse profeta. Elias, ele é um dos personagens da Bíblia, né, que apresenta mais ousadia. Talvez seja por isso que eu admiro, porque eu gostaria de ter a ousadia, né, de Elias. Uma certa ocasião, quando eu estava começando o ministério lá em Belém do Pará, eu era auxiliar na igreja do Marco, em Belém, e o titular era o pastor Gilson Brito, né, que hoje está aí na Voz da Profecia. Então, eu cuidava de alguns grupos ali próximos da igreja, alguns eram mais distantes. Então, eu andava de ônibus ainda, estava começando o ministério, não tinha uma moto, uma bicicleta, eu andava de ônibus, né? E na parada do ônibus havia um rapaz que me chamou, a minha presença chamou a atenção dele porque eu estava com um livro, era um livro religioso, não lembro, era um livro do Espírito de Profecia. Acho que ele viu pela leitura que era um livro religioso, aí me buscou e disse: você é religioso? Eu disse: eu sou, sim. Você é de que denominação? Eu disse: eu sou adventista do sétimo dia. Com todo orgulho, né? Eu sou adventista do sétimo dia. Eu perguntei: mas você é de alguma denominação religiosa? Ele disse: eu sou espírita. Aí ele começou a conversar algumas coisas e tal. Depois ele me perguntou: mas você crê no espiritismo? Eu disse: olha, a Bíblia traz alguns questionamentos sobre a prática, né? A tentativa de consultar os mortos. E ele discordou e disse que não, que a Bíblia fala bem do espiritismo. E eu disse para ele: mas você tem como me mostrar algum desses textos? Eu tenho alguns para mostrar para você aqui, né? Você pode mostrar algum texto que a Bíblia fala bem da prática do espiritismo? Ele disse: não, é simples, o próprio Jesus. Ele disse que, né, que foi o primeiro e maior espírita, segundo ele. Então ele disse: Cristo, se referindo a João Batista, Cristo disse assim: vocês estão pensando que Elias vem? Mas eu quero dizer que Elias já veio, vocês não reconheceram. Era João Batista que veio no poder, que veio no espírito de Elias. E ele concluiu dizendo: Elias é a reencarnação, ou melhor, João Batista é a reencarnação de Elias. Irmãos, nunca ninguém tinha dito isso para mim. Eu fiquei pensando no que ele me disse, eu fiquei pensando comigo, isso aí não é assim, não é assim. Mas qual é a resposta que se dá para isso? Como é que eu respondo esse rapaz agora, com relação a isso? Enquanto eu estava lendo com meus pensamentos, frações de segundo, veio um pensamento na minha mente, acho que o Senhor mandou uma mensagem, uma resposta. Foi assim como um raio. Alguém já me disse, quando eu contei essa história, que foi nesse dia que eu perdi os cabelos, né, com esse raio, né, que veio sobre minha cabeça. Mas, brincadeiras à parte, né, quando veio aquela mensagem de Deus, de fato, minha mente se iluminou. E eu disse para ele: peraí, não, você está enganado. Está muito enganado.
tanto com relação à Bíblia, como com relação também ao Espiritismo. Ele disse, mas como? Ele disse, porque o princípio básico do Espiritismo diz que para uma pessoa reencarnar numa outra, ela primeiro precisa morrer. A pessoa morre, desencarna e encarna numa outra. É assim que diz a doutrina espírita. Ele disse sim, eu disse, então me mostre aqui na Bíblia aonde foi, quando foi que Elias morreu, para que pudesse reencarnar João Batista. Agora foi a vez de ele ficar sem ter como me responder. E eu disse, Elias não morreu. Elias foi para o céu sem ver a morte. A Bíblia diz que uma carruagem passou e levou Elias. E jamais foi encontrado. E no Monte da Transfiguração, Elias apareceu de novo, juntamente com Moisés. Percebe? Já dá para entender o que Jesus queria dizer? Alguns que aqui se encontram não vão morrer, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ali estava Jesus na sua glória, na glória com a qual ele haverá de vir. Ao seu lado estava Moisés, representando todos aqueles que estarão mortos por ocasião da volta de Cristo e ressuscitarão para se encontrar com ele. Do outro lado estava Elias, representando todos aqueles que estarão vivos quando Cristo vier. Esses também serão levados para o céu sem ver a morte. Moisés e Elias estavam sendo ali representantes de todos os salvos de todas as épocas quando Jesus voltar. Ali estava a volta de Jesus numa representação em miniatura, lá no cume daquele monte, irmãos. Era isso que Jesus estava falando. Alguns ados que aqui se encontram que não vão morrer. Pedro, Tiago e João, eles viram e eles entenderam. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz. Mas existem provas escriturísticas disso aí? A Bíblia afirma isso que eu estou dizendo? Era isso que Jesus queria dizer? Os apóstolos entenderam? Existe prova? Existe. Existe uma prova, pelo menos, aqui. E eu quero apresentar para você. Quem vai falar sobre isso agora é um dos seus apóstolos, testemunha ocular, que estava lá naquele dia. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia na segunda carta de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Aquele que disse, Senhor, bom estarmos aqui. Deixa eu encontrar aqui a minha também, talvez você já tenha encontrado aí. Ok, está aqui. Segunda Pedro, o capítulo 1. A segunda carta de Pedro é uma carta que fala da volta de Jesus. O tema predominante é esse aqui. Mas logo no capítulo 1, no versículo 16, como se fosse introdução, ouça o apóstolo falando. Preste atenção. Vou na primeira, deixa eu pular para cá aqui agora. Capítulo 1, versículo 16. Pedro diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. O que é que ele está dizendo aqui? Eu não estou com o conto da carochinha, não. Eu não estou com a historinha, não. Não é historinha para boi dormir, não, ele diz. Eu não estou falando da volta de Jesus seguindo fábulas que alguém inventou. Ele continua, ó. Mas nós mesmos, Pedro, Tiago e João, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Eu estou falando que eu vi Cristo voltando, é isso que ele está dizendo. Verso 17. Pois ele, Cristo, recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, olha só, quando pela glória excelsa, lembra da glória que o envolveu? Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Percebe que ele citou o que ele ouviu do Pai? Percebe que o assunto está relacionado com aquele dia ou com aquela noite? Verso 18. Ora, esta voz vinda do céu
nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, no Monte Anônimo, no alto monte, onde Jesus os levou. Eles estavam lá. Essa voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele eu ouvi o Pai dizer. Eu estava lá no monte com ele. Não foi alguém que me contou. Ele vai voltar, porque eu vi. Ele disse, vocês vão ver como é que eu vou voltar. E eu vi, eu contemplei. Por isso eu digo, Cristo vai voltar, precisamos estar preparados. E ele dá mais detalhes, né? Da vinda do Senhor, como será, que os céus, se agora existem, desaparecerão. Ele passa a falar, ele introduz o assunto contando sua experiência pessoal. Eu acredito que ele vai voltar, não é porque alguém me contou, é porque eu vi a volta de Cristo. Talvez você esteja se perguntando como eu me perguntei. Eu quero concluir nesses minutos aqui, parece que meu horário já foi, mas eu queria concluir o raciocínio pensando aqui. Se esse assunto foi tão importante, por que Cristo não levou todos, pelo menos os apóstolos, os 12? Por que somente Pedro, Tiago e João? E, aliás, nas Escrituras, nós vemos várias vezes, vários encontros, onde aparece somente eles 3. Na ressurreição da filha de Jairo, Jesus chamou para dentro do quarto somente Pedro, Tiago e João. Sermão da montanha, quando Jesus começou a falar o sermão, eles chegaram, Pedro, Tiago e João, mestre, dize-nos quando essas coisas se sucederão. Para a preparação da última ceia, foram eles que foram comissionados. Quando estavam no Getsemane, eram eles 3. Será que Jesus tinha um grupo especial no meio dos 12? Será que Jesus tinha uma panelinha, irmãos? Se assim inquietou com isso aí. Não complica um pouquinho mais quando a gente vê palavras, frases na Bíblia como essa, se referindo a João, aquele discípulo a quem Jesus amava? Você já pensou na possibilidade de você ser um dos discípulos que Jesus gosta lá no céu? Mas talvez não seja como João, aquele discípulo que ele amava. Porque a Bíblia só fala disso com relação a João, não fala com relação aos outros? Eu já me inquietei com isso. A minha infância, adolescência e boa parte da juventude, eu sofri de muitos chamados complexos de inferioridade. Então eu achava que algumas coisas não seria para mim, não daria certo para mim. Quando eu pensava em Pedro, Tiago e João, já adulto, esses meus complexos voltavam. E eu pensava, como é que vai ser no céu? Será que eu serei daqueles discípulos de segunda classe, que Jesus vai apenas me cumprimentar de longe? Como é que está? Talvez não saiba nem meu nome, né? Como é que está, meu irmão? Irmãozinho, como é que está você? Que não sabe nem meu nome. Enquanto que outros estarão com eles nas rodinhas, tocando violão, sorrindo, brincando, andando junto. Esse pensamento já me deixou bem triste, irmãos. Porque eu achava que eu não seria digno de estar com ele. Não estaria entre esses, né? Eu comecei a estudar um pouquinho esse assunto e descobri uma coisa que terminou sendo para mim uma chave para desvendar isso aí. Eu descobri que em todas as vezes, são 4 vezes que a expressão aquele discípulo que Jesus amava, as 4 vezes que elas aparecem no Evangelho de João. Aquele discípulo que Jesus amava, João, só aparece no Evangelho de João. Ou seja, quem fala isso, quem escreve isso, é João. Não é outro, não é Pedro que diz isso. É João que dá o testemunho de si mesmo. João percebia o amor de Deus por ele, o amor de Jesus por ele, e fazia questão de expressar, e ele escreve, ele isola o nome dele, ele só se refere a ele como aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele me ama, eu tenho certeza disso. Jesus me ama, ele morreu no meu lugar, é por isso que ele escreve isso aí. Aqueles 3 discípulos foram os únicos que estavam preparados para contemplar a volta de Cristo numa miniatura. Somente eles. Não eram perfeitos.
Eles também haveriam de traí-lo poucos dias depois. O próprio Pedro, que deu seu testemunho aqui, poucos dias depois, estava negando. Mas eles, naquele momento, eram os que estavam mais próximos de Cristo. Não porque Cristo os escolheu para ser a sua panelinha, eles que se escolheram. Eles resolveram se ligar mais intimamente a Cristo do que os outros. Por isso, naquele momento, eles eram os únicos que estavam prontos para passar por aquela experiência. Isso talvez traga uma grande lição para mim e para você. Porque essa profecia do capítulo 16, verso 28, alguns ados que aqui se encontram não vão morrer, até que me vejam vir nas nuvens do céu. Essa profecia nunca teve tanto sentido como em nossos dias, irmãos. Porque, de fato, pode ser que alguns estão aqui me ouvindo, me escutando, me assistindo. Alguns de nós aqui, pode ser, que não vão morrer até ver Jesus voltar. Porque a qualquer momento o céu vai se abrir, nós sabemos disso. Os últimos acontecimentos serão rápidos e estão sendo rápidos. Nós estamos vendo como as coisas estão acontecendo. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado, irmãos. Nós vemos isso em todos os muitos movimentos de busca do Espírito Santo que vem acontecendo de forma simultânea. Os últimos momentos, os últimos acontecimentos rápidos estão se cumprindo. Ele pode voltar a qualquer momento, pode ser sim. Que os nossos olhos podem contemplá-lo voltando. Mas será que nós seremos contados entre aqueles que se ligaram mais intimamente a Cristo? Ou nós seremos apenas figurantes nessa história? Cristo disse, aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo. Aborte esse projeto pessoal, você mesmo, é só eu. Tudo para mim, eu, meu. Precisamos tirar os olhos de nós mesmos, colocar nos outros, ajudar. Nós glorificamos a Deus quando abençoamos os outros, irmãos. Nós nos aproximamos de Deus quando abençoamos os outros. Um dia um colega lá, aqui no IAEN, aqui pertinho, agora eu estou, no IAEN, no meu primeiro ano, um colega foi me buscar, eu perdi a condução de subida, de quem conhece aqui sabe que a cidade de Cachoeira fica lá embaixo, a gente tem que descer uma ladeira de Caperuçu, onde está o IAEN, lá para Cachoeira é longe. E eu peguei o ônibus de Feira de Santana e o ônibus foi direto para Cachoeira. E eu não tinha como subir, um colega foi me buscar. Fui buscar o meu irmão, estava eu e meu irmão. Era colega do meu irmão. Foi a primeira vez que eu troquei palavras com esse rapaz. Ele hoje é o pastor Laércio, que está aqui em Feira de Santana. Laércio Cardoso. E o Laércio, o teologando Laércio, desceu com seu carro, deu a carona, e eu vinha atrás, eles dois conversando na frente, e eu, com muita alegria no coração, disse, Laércio, muito obrigado. Você largou o culto, foi uma quarta-feira, você largou o culto, largou sua família lá e veio aqui para me ajudar. Eu quero te agradecer. E ele disse para mim, não, ele virou, né? Ele se virou e disse, não, eu quero te agradecer, porque você me deu a oportunidade de te ajudar. E quando eu ajudo alguém, eu me torno mais semelhante a Jesus. Eu nunca esqueci essa frase. Mais semelhante a Jesus, servindo aos outros. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser cada dia mais semelhante a Cristo, por andar com Ele, por fazer as coisas que Ele fazia, por tratar as pessoas como Ele tratava, por olhar como Ele olhava, de não estar preocupado comigo mesmo, com a minha própria reputação, mas estar preocupado em auxiliar os outros, servindo aos outros. Talvez esse seja a nossa maior necessidade, de nos tornarmos discípulos, aqueles que verão Cristo voltar nas nuvens do céu e dirão, esse é o nosso Deus a quem aguardamos. E Ele nos salvará. Você gostaria nessa noite de dizer, Senhor, me ajude a me aproximar mais de Ti,
a me ligar mais intimamente a Ti, como fizeram Pedro, Tiago e João, embora eram pecadores. Embora depois da confissão de fé, continuaram ainda sendo pecadores. Você gostaria nessa noite de fazer um compromisso com o Senhor? De buscá-lo mais? De andar mais com Ele, até se tornar mais semelhante a Ele? Quero ver as mãos aqui de alguém que gostaria de tomar essa decisão. Louvado seja Deus pela sua decisão. Acho que é a hora que nós podemos orar. É isso, pastor Semei? Com certeza, pastor. Nós vamos orar e vamos também interceder por algumas pessoas especiais aqui, alguns pedidos especiais. Então, oremos nesse instante. Querido e bondoso Deus, Pai de amor e misericórdia, de infinita graça, a nossa gratidão a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra sempre nos encontra, vem atrás de nós, vem para nos despertar, vem para nos alimentar. E nessa noite o Senhor nos disse outra vez que continua interessado em nós. Deseja que olhemos para Ti, que nos aproximemos de Ti, que nos tornemos semelhantes a Ti. O Senhor quer nos usar como Teus instrumentos para auxiliar outras pessoas de forma desinteressada, para ser uma bênção na vida de outras pessoas, de famílias, principalmente na nossa própria família, entre os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, que nós sejamos o sal da terra para essas pessoas, a luz do mundo para essas pessoas. Nos usa, Pai, porque quando somos usados por Ti, nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa derramar o bálsamo da esperança, da paz, da certeza de que o Senhor é o nosso Deus, que continua cuidando de nós em cada instante, em cada momento. Enfim, Pai Santo, rogamos que o Senhor nos batize com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre o Teu povo, espalhado em cada canto, em cada lugar, em cada igreja, onde os fiéis filhos Teus estiverem reunidos. Nesse instante, ó Deus, o Senhor esteja presente e os batize com o poder do amor. Não simplesmente poder para operar milagres, mas o poder para amar de forma incondicional. Amar sem esperar nada em troca. Realiza, Pai Santo, nessa noite, o maior de todos os milagres da nossa vida, o batismo do Espírito Santo. É o que oramos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.